Eles a chamavam de Varney, mas os antigos já haviam esquecido seu nome verdadeiro. Era uma cidade onde os sinos não tocavam, os pássaros não voavam, e o céu não era visto há mais de 200 anos. A névoa era constante, não vinda de maré ou inverno, mas de algo mais profundo, talvez encantado ou amaldiçoado. Ela rastejava pelas ruas de paralelepípedos, subia pelas janelas, entrava nas igrejas vazias e sussurrava segredos aos que ousavam ouvir. Diziam que a névoa era viva, que tinha olhos, que era o véu que mantinha os humanos ignorantes da verdade. Varrei era governada por vampiros. No alto da colina do vento, onde nenhuma casa comum era permitida, erguia-se a Casa Rubra -1, palacete de arquitetura desconexa, como se cada ala tivesse sido construída por um arquiteto enlouquecido em época diferente. Ali residiam os 3 senhores da noite, os soberanos ocultos da cidade. Mas entre eles havia uma figura que não se sentava à mesa do poder, e ainda assim todos temiam. Sarafina. Ela caminhava entre os humanos como se fosse uma deles. Usava roupas escuras e simples, cabelos sempre cobertos, olhos escondidos sob véus de renda. Mas sua beleza era inumana, e seu olhar podia desfazer votos, parar corações e, segundo os mais velhos, fazer até a névoa hesitar. Sarafina não matava, não por bondade, mas por promessa. Algo havia ocorrido há 100 anos, algo que ninguém ousava mencionar. Desde então, ela vivia entre o povo, silenciosa, observadora, enigmática. Alguns a viam como santa, outros como maldição viva. Naquela noite, no entanto, algo mudou. Um corpo foi encontrado nas margens do rio Mudo. Uma jovem com o pescoço dilacerado, mas sem uma gota de sangue. E sobre o peito dela, uma rosa negra. Sarafina reconheceu o símbolo. Não era um aviso, era um chamado. E ela sabia. A névoa voltaria a se mover. E desta vez, talvez engolisse a cidade inteira. A notícia do corpo se espalhou como o som abafado de um trovão sob a névoa. Murmúrios atravessavam mercados silenciosos, tavernas abafadas e becos onde apenas ratos escutavam. As autoridades, títeres disfarçados sob a aparência de vigília, classificaram o ocorrido como um ataque de lobo. Embora não houvesse lobos em Varrey há mais de 100 anos, Sarafina sabia que não era um lobo, nem um vampiro comum. A Rosa Negra era uma assinatura esquecida, pertencente a um clã antigo desde como extinto, os Espinhados. Eles eram uma linhagem de dissidentes, vampiros que se recusavam a se submeter às leis dos 3 senhores da noite, com rituais próprios, alimentavam-se de forma simbólica, menos usando sangue em cerimônias que buscavam não saciar, mas transformar. Alguns diziam que pretendiam atingir um novo estado de existência além da morte. Outros que desejavam destruir toda forma de humanidade dentro de si. Sarafina se lembrava bem. Ela havia sido uma deles, ou melhor, havia sido a última a desertar. Naquela mesma noite, ela visitou o corpo da jovem. Estava em uma câmara de pedra, vigiada por soldados humanos que não sabiam o que protegiam. Com um sussurro, Sarafina os fez dormir. Passou os dedos pelo rosto da vítima e murmurou um nome: Liliane. A jovem era filha de uma curandeira que Sarafina costumava visitar. Não era uma escolha aleatória. Era um recado pessoal. Enquanto a névoa do lado de fora girava em redemoinhos lentos, Sarafina retirou a rosa do peito da jovem. Suas pétalas eram espessas queis do cira. Dentro dela, um minúsculo pergaminho dobrado. Nele, uma única frase: volte ao Jardim das Cinzas. Seu punho fetiu-se sobre a flor. O Jardim das Cinzas ficava fora dos muros da cidade, onde os antigos templos haviam sido consumidos pelo fogo durante a rebelião do primeiro crepúsculo. Era um território proibido, envenenado por superstição e medo, mas Sarafina sabia: os espinhados estavam de volta. E se ela não os enfrentasse, a cidade sem céu sangraria até virar pedra. Sarafina partiu antes do amanhecer. A névoa não era um obstáculo.
Ela parecia abrir caminho diante dela, como se ainda a reconhecesse. Seguiu pela antiga estrada do sul, onde a vegetação morria antes mesmo de brotar e as árvores retorcidas sussurravam segredos esquecidos. O Jardim das Cinzas. Não era um jardim no sentido comum. Era uma clareira circular cercada por colunas negras carbonizadas, restos de templos que um dia celebraram deuses esquecidos. No centro, uma estátua tombada de um anjo cego, suas asas partidas cobertas de cinza e musgo. Sarafina se ajoelhou diante da estátua. Tocou a base rachada com a palma da mão e murmurou palavras em uma língua antiga menos o idioma dos espinhados. A terra respondeu com um tremor sutil, como se respirasse. Do solo, ergueu-se uma figura. Vestia um manto de espinhos secos. Os olhos brilhavam em vermelho incandescente. Não era carne, nem espírito. Era uma lembrança viva. Uma projeção feita de sangue e memória. Chamava-se Ma-Eli. Você retornou, disse ele com voz cavernosa. Achou que nos havia esquecido? Eu nunca esqueci, respondeu Sarafina. Mas vocês cruzaram um limite. Ma-Eli riu, um som seco como galhos quebrando. O limite está sempre em movimento, assim como a fé, a sede e a dor. Liliane não precisava morrer. Ela foi uma oferenda. A primeira Sedate. Precisa acordar, Sarafina. E você também. A imagem tremeluzia, mas o peso das palavras era real. O que os espinhados planejavam não era uma vingança menos. Era um despertar. Um ritual antigo capaz de mergulhar Varrinhei em trevas profundas, libertando todos os que viviam reprimidos pela ordem dos Três Senhores. Antes que Ma-Eli desaparecesse, lançou um último aviso. Ou se junta a nós, ou será a primeira. Queimar. Serafina ficou ali só. O silêncio do jardim era mais denso que a névoa da cidade. Mas dentro dela, algo antigo se movia. O passado, enterrado sob as cinzas, começava a erguer-se. Sarafina retornou a Varnier com a noite ainda em seu apogeu. A névoa estava mais espessa do que nunca, como se a própria cidade pressentisse o que se aproximava. As ruas estavam desertas, mas não silenciosas. Ouviam-se sussurros entre as um murmúrio coletivo que crescia a cada passo. Ela sabia que precisava falar com os Três Senhores da Noite, embora evitasse seus salões havia décadas. Era chegada a hora de quebrar o exílio autoimposto. Subiu a colina do vento, onde o ar era tão denso que doía nos pulmões humanos. Menos, mas Sarafina não respirava como os vivos. A casa rubra aguardava com as janelas abertas, como se soubesse de sua chegada. Os servos menos criaturas pálidas e mudas não se moveram ao vê-la passar. No grande salão central, iluminado apenas por velas de sebo negro, estavam os três tronos. E neles, os antigos, no trono da esquerda, Lady Virelli, a mãe do silêncio. Trajava véus que se moviam sozinhos, cobrindo-lhe os olhos, mas não a visão. No centro, Lord Gravante, o juiz eterno, esquelético, com mãos de ossos dourados e voz, que soava como sinos partidos. E à direita sentava-se Taros, o coração fendido, o mais jovem e cruel dos três, com olhos cor de ferrugem e um sorriso que jamais alcançava o coração. Sarafina, entoou Gravante, as sombras contam. Que você foi ao jardim? O que viu? Ele voltou, ela respondeu. E com ele os espinhados. Um silêncio espesso desceu sobre a sala. Até as velas pareceram vacilar. Devem ser destruídos. Suchurvorel, eles não são mais sombras, disse Sarafina. São rito, são sangue, e querem despertar o que dorme sob Varntaro se levantou. Então ofereça sua espada. Volte a servir o trono, como antes. Sarafina permaneceu imóvel. Eu não sirvo mais, respondeu. Mas lutarei, não por vocês, pela cidade, pela humanidade que ainda resta nela. Os três se entreolharam. Não estavam acostumados à recusa, mas sabiam que Sarafina não blefava. Então vá, disse Gravante, mas saiba que se cair, não a levantaremos. Ela virou-se, já caminhando para fora. Nunca esperei
que levantasse, apenas que não atrapalhem. Enquanto as portas da casa rubra se fechavam atrás dela, Sarafina sentia em seu íntimo que as noites seguintes seriam as mais longas de sua existência. Enquanto a cidade dormia sob o véu da névoa, Serafina desceu aos subterrâneos de Varney. Um labirinto de corredores esquecidos, criptas interditadas e salões soterrados, onde o tempo estagnava. Ali, ela buscava os que ainda resistiam. A vigília da meia-noite. A vigília era um grupo secreto, formado por humanos e vampiros dissidentes que se opunham ao domínio das casas nobres. Sobreviviam entre a superstição e a clandestinidade, guardando saberes antigos, artefatos proibidos e lendas que podiam, talvez, conter a chave para impedir o ritual dos espinhados. Sarafina encontrou o refúgio sob a antiga capela de São Eremor, cujos sinos não tocavam desde a noite em que o Siusei calou. Ali, foi recebida por Micael, o líder humano da vigília, menos um homem marcado pela perda, de olhos cinzentos e mãos cheias de cicatrizes, Matoran Lilian. Ela disse, sem rodeios. Eles estão de volta. Micael empalideceu. Rosa, negra, mas ele ainda caminha entre as brumas. E querem mais, muito mais. Ela explicou tudo. O aviso no jardim, a reação dos três senhores, e a certeza de que algo enterrado sob a cidade estava prestes a ser despertado. Micael levou-a até um cofre de ferro ancestral. Dentro dele repousava um livro, o Codex de Elveran, escrito com sangue e ouro, continha os rituais esquecidos dos primeiros vampiros, inclusive o que os espinhados buscavam realizar, a chama da Cid, perpétua. Segundo o Códice, o ritual só poderia ser realizado durante o eclipse da névoa, um evento que acontecia uma vez a cada milênios e que se aproximava. Temos pouco tempo, disse Micael. Não precisamos de tempo, respondeu Sarafina. Presses da Coragem. Do lado do fora, a névoa rodopiava mais espessa que nunca. E acima dela, escondido aos olhos comuns, o céu começava a sangrar em círculos. Enquanto a cidade dormia sob o véu da névoa, Serafina desceu aos subterrâneos de Varney, menos um labirinto de corredores esquecidos, criptas interditadas e salões soterrados onde o tempo estagnava. Ali, ela buscava os que ainda resistiam à vigília da meia-noite. A vigília era um grupo secreto, formado por humanos e vampiros dissidentes que se opunham ao domínio das casas nobres, sobreviviam entre a superstição e a clandestinidade, guardando os saberes antigos, artefatos proibidos e lendas que podiam, talvez, conter a chave para impedir o ritual dos espinhados. Serafina encontrou o refúgio sob a antiga capela de São Eremor, cujos sinos não tocavam desde a noite em que o céu se calou. Ali, foi recebida por Micael, o líder humano da vigília, menos um homem marcado pela perda. De olhos cinzentos e mãos cheias de cicatrizes, Matoran Lilian, ela disse sem rodeios, eles estão de volta. Micael empalideceu. Rosa, negra, mas ele ainda caminha entre as brumas. E querem mais, muito mais. Ela explicou tudo, o aviso no jardim, a reação dos três senhores, e a certeza de que algo enterrado sob a cidade estava prestes a ser despertado. Micael levou-a até um cofre de ferro ancestral. Dentro dele repousava um livro, o Codex de Elveran, escrito com sangue e ouro. Continha os rituais esquecidos dos primeiros vampiros, inclusive o que os espinhados buscavam realizar, a chama da Cid, perpétua. Segundo o Códice, o ritual só poderia ser realizado durante o eclipse da névoa, um evento que acontecia uma vez a cada milênios e que se aproximava. Temos pouco tempo, disse Micael. Não precisamos de tempo, respondeu Serafina. Precisamos de coragem, do lado do fora. A névoa rodopiava mais espessa que nunca, e acima dela, escondido aos olhos comuns, o céu começava a sangrar em círculos. A biblioteca morta silenciou assim que Serafina segurou o fragmento da página em que o nome da lâmina de sangue silencioso era descrito. O ar ao redor se condensou,
como se o próprio tempo hesitasse em prosseguir. A lâmina repousa no coração da cidade que esqueceu sua própria origem, dissera Orlan. O bibliotecário cego, com voz embebida em ecos, ela já sob o teatro das sombras, onde os gritos se tornaram aplausos e a dor espetáculo. Sarafina partiu sem se despedir. Micael ficaria na vigília, reunindo o que restava de aliados, os poucos que ainda não haviam sido tomados pela febre onírica que se espalhava por Varney. Ela, por sua vez, seguia para o centro proibido da cidade, o Teatro das Sombras, outrora um templo pagão, depois convertido em salão de óperas e finalmente abandonado durante o Grande Silêncio. O teatro era agora um esqueleto de colunas rachadas e poltronas cobertas por mofo, mas Serafina sabia menos aquele lugar. Não dormia. A madeira rangia, com lembranças. Os espelhos trincados guardavam reflexos que já não existiam. Atravessando o palco, ela moveu uma das tábuas com cuidado. Debaixo, uma escada em espiral descia para as fundações originais do templo. Lá embaixo, a escuridão era tão densa que engolia até a visão dos vampiros. Serafina caminhou guiada pela memória. Ao centro da cripta, fincada em um pedestal de ossos entrelaçados, estava a lâmina. Pequena, sem adornos, mas viva. Ao se aproximar, Serafina sentiu algo sussurrar em sua mente. Uma voz que não era sua, nem de outra criatura. Era como se a própria lâmina lhe falasse, não com palavras, mas com ausência. Silêncio absoluto que fazia o coração pesar. Ela estendeu a mão. A lâmina não cortava pele, cortava memória. E ao tocá-la, Serafina foi atravessada por todas as noites em que matara, por cada rosto esquecido, cada escolha disfarçada de necessidade, caiu de joelhos, gritando sem som. Mas não soltou a arma. Quando emergiu da cripta, seus olhos estavam mais escuros, não pela fome, mas pela aceitação. A sede não a definia mais, nem a fé perdida, nem o passado enterrado. Serafina agora era apenas um propósito. Ao sair do teatro, viu que a cidade sangrava pelas rachaduras. A névoa subia das chaminés. Os postes choravam luz vermelha. Crianças cantavam em línguas antigas, e os sinos de São Eremor tocaram, mesmo quebrados. Mesmo em silêncio, o eclipse da névoa havia começado, com a lâmina envolta em um pano feito de sombras costuradas. Serafina caminhou em direção ao Jardim das Cinzas. Era chegada a hora. O Jardim das Cinzas estava diferente. A névoa, que sempre pairava rasteira, agora se erguia em colunas espirais, formando uma espécie de cúpula pulsante sobre o antigo templo carbonizado. Ao centro, onde antes jazia a estátua do anjo cego, havia agora um círculo de espinhos negros, vivos, contorcendo-se como serpentes famintas dentro dele. 5 figuras ajoelhadas entoavam cânticos em uma língua anterior à morte. No meio, de pé, com o olhar cravado no céu encoberto, estava Ele. Você veio, disse ele, sem se virar. A oferenda caminha até o altar, como era profetizado. Serafina deu mais um passo, sentindo a terra abaixo do manto crepitar. A lâmina de sangue silencioso pesava em sua mão, não por tamanho, mas pela lembrança de tudo que ela havia renunciado para Impune-Halá. Eu vim por fim a isso, respondeu. Antes que o que dorme acorde, antes que vocês transformem dor em dogma. Ele virou-se lentamente. Seus olhos, 2 poças de treva líquida, refletiam o rosto dela como um espelho distorcido. Você já está dentro do ritual, Serafina. Foi desde que nos deixou. O sangue que verteu, o que recusou, cada passo que deu longe de nós, tudo. Isso o círculo absorveu. Atrás dele os espinhados se erguiam, corpos envoltos por véus de névoa, rostos apagados pela escuridão interior. O céu acima começava a se abrir, não em luz, mas em fendas rubras, um eclipse invertido, onde o centro era a sombra e o contorno, carne. Serafina ergueu a lâmina. Se vão me usar como traidora, saibam que traição é faca de 2 gumes. Ela avançou,
O círculo de espinhos se rompeu com um estalo agudo, libertando uma onda de energia que atirou 2 espinhados para trás. Ele gritou algo em uma língua esquecida. E os outros 3 avançaram. Serafina moveu-se, como sombra entre sombras, cada golpe da lâmina, silenciando não carne, mas essência. Quando atingia, os corpos caíam como se nunca tivessem existido. Ele avançou por último. O confronto entre eles não foi físico, mas simbólico. Olhos nos olhos, alma contra alma. Ele tentou invocar as memórias antigas, as noites que compartilharam, os juramentos feitos sob luas sangrentas. Mas Serafina não era mais a jovem do clã, nem a monja que libertou Elias. Era agora um limiar, uma escolha viva entre abismo e redenção. Com o último gesto, cravou a lâmina no chão. Entre eles, a terra gritou. O céu se fechou com violência e a névoa silenciou. Ele caiu de joelhos. Os espinhos murcharam. As figuras restantes dos espinhados se dissiparam como fumaça antes da alvorada. Serafina permaneceu em pé, olhos fechados, lâmina fincada ao chão. Ela não havia vencido, mas impedido. Pela primeira vez em séculos, uma gota de orvalho caiu sobre o Jardim das Cinzas. O Jardim das Cinzas estava morto. De verdade, desta vez, sem murmúrios da terra, sem cânticos antigos. Os espinhos haviam se tornado pó. O pedestal onde o anjo cego caíra estava agora rachado. E no centro do círculo, onde antes pulsava o ritual, apenas a lâmina permanecia fincada, banhada por um orvalho que não vinha do céu. Serafina caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por exaustão ancestral. O tipo de cansaço que não pertence ao corpo, mas à alma. Ela havia interrompido o eclipse da névoa, salvara Varney da sede perpétua. Mas agora se enchecei. Oca, a cidade, dias depois, parecia ainda mais silenciosa. Não por temer, mas por desorientação. A névoa havia começado a se dissipar em certos pontos. Pela primeira vez em 200 anos, vislumbres do céu noturno podiam ser vistos entre as fendas das nuvens estrelas, pequenas, tímidas, mas reais. A vigília da meia-noite emergiu das sombras com cuidado. Micael e os poucos sobreviventes iniciaram um esforço para reconstruir a verdade, espalhar registros, proteger os frágeis. Mas os humanos olhavam para cima com medo. Não estavam prontos para o céu. Não sabiam mais como rezar para ele. Os 3 senhores da noite, confinados na casa rubra, não se manifestaram. Talvez em luto, talvez em espera, mas Serafina sabia. Seu silêncio era tático. Varney sem o eclipse era uma cidade fora de equilíbrio. E onde há vácuo de poder, há sangue. Ela evitava a cidade. Vagava entre os limites de pedra e lama, onde as casas se tornavam ruínas e os nomes se apagavam dos mapas. Dormia em igrejas sem altar, lia pergaminhos esquecidos, conversava com fantasmas. Às vezes, ainda ouvia a voz de Elias nos ventos, não como consolo, mas como lembre uma noite, diante do túmulo de um padre esquecido, Micael a encontrou. Você nos salvou, disse ele, mas parece mais perdida do que nunca. Serafina não respondeu de imediato. Olhava para a cruz gasta à sua frente. Porque ser salva não é o mesmo que ser perdoada, murmurou. E sobreviver não é redenção. Intuo ou kill. Você busca agora. Ela se levantou, os olhos fixos no horizonte onde a névoa se dissipava lentamente, revelando contornos de montanhas antes engolidas pelo esquecimento. Uma nova fé, não aquela dos homens, nem dos mortos, mas a que nasce no silêncio depois do fim e partiu, sem promessas, sem destino. A cidade observou sua partida sem entender, mas os mais sensíveis juram que, onde quer que ela vá, o céu começa a clarear, devagar, como quem reaprende a existir. A cidade sem céu respirava de forma diferente. Agora, a névoa não desaparecera por completo menos, mas já não era tão densa.
nem tão hostil. Em certos bairros, a luz das estrelas começava a surgir como cicatrizes no véu eterno e as crionques, pela primeira vez em gerações, apontavam para cima sem medo. Sarafina observava de um telhado esquecido, onde um sino enferrujado ainda pendia de uma torre que nunca tocou. A cidade havia sido poupada por hora. Mas ela sabia aquilo não ira. O fim era apenas um intervalo, um suspiro entre tormentas. O sangue da vigília ainda secava sob a pedra da capela. Os 3 senhores da noite seguiam em silêncio, tramando, vigiando. E os espinhados. Nem todos haviam sido levados pela lâmina. Alguns rituais são sementes e demoram a florescer. Sarafina deixou a lâmina de sangue silencioso cravada. No altar do jardim, sabia que um dia poderia precisar dela de novo. Ou que alguém precisaria. Mas aquele peso não era mais seu. Ela partiu ao amanhecer, quando os sinos mudos ressoaram pela primeira vez. Não com som, mas com presença. Um sussurro coletivo que atravessou as pedras e penetrou os ossos da cidade. Como Seivarnaim, pela primeira vez em séculos, tivesse acordado. Serafina não deixou rastros, apenas silêncio. Mas dizem que, por onde ela passa, a névoa hesita e Osiu começa a se lembrar de si mesmo. Essa foi a segunda história de Serafina. A mulher que carrega a noite no olhar e desafia o destino com sangue, fé e escuridão. Se essa jornada te envolveu, curta o vídeo, compartilhe com quem caminha na penumbra e inscreva-se no canal, porque ainda há mais por vir. Sarafina retornará, e a noite ainda guarda muitos nomes. Fim de A Cidade Sem Céu. Parte 2 da saga de Serafina.